Bem, nós iniciamos então mais uma reunião. Sejam todos muito bem-vindos. Todos a quem eu consigo enxergar aqui e a todos que eu não consigo enxergar, mas a gente está muito feliz de estar reunido mais uma vez. Então, hoje o Gabriel, democraticamente sob pressão do tio dele, vai fazer a nossa oração. Isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Feche os olhos, me concentrando. Então, meu bom Deus, eu quero pedir que hoje nossa reunião, nossa palestra seja muito boa, que a gente consiga entender tudo, ou quase tudo, nem sempre conseguimos entender a maior parte. Eu queria agradecer também pela minha saúde, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa paz, e que a gente saia daqui com a mente aberta e melhor, e que a gente saia daqui como pessoas melhores e com a alma melhor. Amém. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada. Deus te abençoe. Vai lá, tio. Vai. Bom, Gabriel, muito obrigado por você ter aberto a nossa sessão. Quero dizer, mais uma vez, boa noite a todos. E é sempre para mim um prazer estar aqui conversando com vocês, deixando sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Né? Porque, assim, o Evangelho, ele foi escrito para a gente, ele passou por muitas traduções, então, assim, muita coisa assim, teve que ser condensada para que a mensagem pudesse ter chegado até a gente. Então, assim, ele é todo simbólico, né? Assim, a gente pega uma frase do Evangelho, e se a gente não parar para pensar nela, assim, a gente acaba perdendo muito do significado que tem nela. Porque tem muita informação, às vezes, numa frase pequenininha, né? E hoje eu queria falar sobre um recurso, né, que, assim, que Jesus falou dele no Evangelho. A gente vê outros filósofos falando sobre isso também nas suas obras. E às vezes a gente não se dá conta que a gente tem um superpoder à nossa disposição que a gente não sabe utilizar, que é um recurso super forte, super poderoso, né? E muitas vezes a gente acaba banalizando ele. E Jesus usou desse recurso para poder trazer a mensagem dele para a gente, né? E ele, inclusive, ele comentou sobre isso, né? Que é a conversação, o diálogo, né? O diálogo é uma ferramenta poderosíssima, né? Para a gente poder modificar, a gente poder se conhecer, a gente poder conhecer a outra pessoa, entrar no universo do outro e também conversando a gente perceber quem a gente é. Tá? E isso é uma coisa, acho que, assim, fundamental, né? Para a gente poder se transformar, para a gente poder se melhorar, a gente precisa saber quem a gente é de verdade. Isso é uma coisa que, assim, eu vivo comentando quando a gente tem as nossas reuniões de estudo de segunda-feira, que a gente faz os estudos dos livros assim, da doutrina, né? A gente tem estudado, já comentei várias vezes, a gente tem estudado os livros da série do André Luiz, né? E ainda ontem eu estava falando, né? A gente estava dizendo assim, está no capítulo que a gente fala sobre o processo de desencargo, e assim, quando a gente desencarna, a gente perde muita coisa, né? A gente perde o corpo, a gente perde a nossa profissão, a gente perde o nosso papel social, né? E aí, assim, eu fico imaginando o que a pessoa acontece quando ela acorda logo depois que morreu, né? Poxa vida, porque a gente é afastado de tudo que a gente tem na Terra, porque na verdade a gente não tem, é emprestado para a gente poder viver essa experiência. Então, a minha mãe que está aqui, a minha cunhada, meu irmão, meu sobrinho, a gente usa esse pronome possessivo, meu, né?
Eu não tem nada. Assim, a gente está convivendo, né? E cada um está desempenhando um papel do outro, um papel em relação ao outro, para poder aprender a amar, né? E assim, a gente vai fazendo isso e a gente acha que é dono das pessoas, que a gente é dono das coisas, né? Você falou, doutor, eu sou doutor, né? Assim, aliás, assim, a gente às vezes está ocupando uma posição, né? Quantas vezes a gente vê, né, nos livros da doutrina, o próprio mentor do Chico, ele vem numa situação que ele foi senador romano, depois ele foi escravo, né? Ele foi pai, ele foi carrasco, depois ele foi bispo da, não sei se foi bispo exatamente, ele exerceu algum cargo eclesiástico, né? Algum cargo na Igreja Católica. Então você vê, a gente sai de posições de destaque social para posições de anonimato, para que para a gente poder acumular experiência. Né? Hoje você está sendo doutor cirurgião dentista. Na verdade, assim, doutor é que tem doutorado, né? Assim, Não. e aí, assim, às vezes a gente fica apaixonado pelas próprias posições, pelos títulos que a gente se dá, né? A gente cola a divisa no ombro, né? E quer ser reconhecido assim, né? E, na verdade, a gente não é isso. É assim, você vê que quem experimentou aqui, quem experimenta a doença, quem experimenta a aposentadoria, sabe que, de repente, ou quem experimenta uma demissão, né? Você fala assim, de repente, você tinha o poder na mão e perdeu, né? Você tinha aquela história do procurador da República que ele fala, né? Assim, cada 2 anos troca, né? Acho que, se não me engano, é isso, né? Cadê o advogado? Isso, né? Aí, quando tá para trocar, ele fala assim, a gente costuma dizer que a caneta dele começa a ficar sem tinta, né? Porque é verdade, porque você acaba perdendo aquele poder. Então, você vê que, assim, a gente vive experiências, né? É importante a gente saber quem a gente é. Então, no meio disso tudo, que, na verdade, isso tudo é real. Tá? E um jeito da gente saber isso é conversando. Tá? Agora, por que eu estou dizendo isso daí? Olha só, a volta que eu dei para poder falar. Jesus falou disso. E ele falou isso numa frase tão curtinha, que assim, ela é poética, né? Assim, é bonita na hora de você escutar, mas a gente não se dá conta, né? No Evangelho de Mateus, nos versículos 15 a 18, ele diz o seguinte, ó, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Olha só, é uma frase curtinha, pequenininha. E quanta coisa tem aqui dentro se a gente for parar para pensar, né? Então, o que sai da boca, né? O que sai da boca são as palavras, tá? São as palavras. E assim, olha, e ele está dizendo o seguinte, então, o que sai da boca são as palavras, isso procede do coração, que contamina o homem, né? Então, o que ele quer dizer com contamina? Quer dizer assim, se contamina, eu acho que assim, a palavra aqui é forte, mas assim, contaminar é sinal que você está levando alguma coisa para o corpo de alguém, tá? Ou para o campo emocional de alguém, né? Então, isso pode ser positivo ou negativo. Então, eu acho que assim, talvez a palavra que se der seria o contagia, né? Porque assim, ela está levando algum tipo de mensagem. Que mensagem? O que a palavra carrega? Porque a palavra é como se está colocando ela no sentido de um vetor. Tá? O que a palavra carrega para poder contaminar alguém? Então, assim, duas coisas, gente, assim, uma ideia e um sentimento. É isso que a gente consegue colocar numa palavra. Ideia e sentimento. Quando a gente, quando né, a gente coloca uma informação na palavra, ela é capaz de modificar o jeito da pessoa pensar. Tá? E modificando o jeito da pessoa pensar, ela também pode modificar o jeito da pessoa se comportar. Então, assim, olha, é um recurso super poderoso, tá? Que a gente consegue mudar o pensamento e, por consequência, o comportamento de alguém. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que fala, né? Porque é uma coisa muito forte, né? O que mais que ela carrega? Ela carrega sentimento, tá? Então, assim,
O sentimento ele pode ser qualquer tipo de sentimento, pode ser uma coisa positiva ou uma coisa negativa, pode ser amor, carinho, compreensão, raiva, angústia, medo, tá? E isso influencia o campo mental da pessoa que a gente conversa. É só você esperar, a gente parar para perceber, parar para pensar que, às vezes, a gente conversando com alguém, a gente muda o jeito da pessoa, o jeito que a pessoa está se sentindo, a gente muda o estado emocional do nosso interlocutor, né? E o que acontece, né? Capaz de mudar o estado de espírito. O que eu quero dizer isso aqui? Lembrei. Assim, ó, a gente fala, o exemplo que eu queria chegar, a gente costuma dizer uma palavra bendita no momento certo é capaz de mudar um rumo da encarnação, de uma encarnação. A gente fala, isso tanto é verdade que a gente costuma dizer o seguinte, que um médico, ele cura o paciente não é só com remédio, com palavras, né? O que tem numa palavra que pode curar alguém, né? O que tem numa palavra que pode mudar o estado de saúde da pessoa? Tá? É exatamente a energia que a gente coloca nela. Tá? Não é diferente do que a gente tem que fazer aqui na hora do passe. Tá? Quando a gente faz uma transmissão de energia, a gente está fazendo isso através da imposição da mão. Como Jesus fazia isso, a gente serve de canal. Tá? Mas a gente consegue colocar isso na palavra também, tá? Na nossa conversação. E é engraçado, uma vez o Nicolau ele veio dar uma palestra, o Nicolau é um dos trabalhadores da casa, que é um dos fundadores do centro, né? E ele dizia o seguinte, pessoal, todos nós temos um superpoder. Se alguém quiser escolher um superpoder aqui, que superpoder que escolher, né? Eu falei, eu quero poder voar, eu quero poder ficar invisível, né? E aí ele comentou o seguinte, ele falou assim, ó, a gente tem um superpoder e não se dá conta, né? Ele falou, qual que é, né? É oração. A oração é conversar com Deus. A gente vai falar com Deus, né? Só que quando a gente fala, né? Quando a gente fala que a gente está orando, quando está conversando com Deus. Mas Jesus falou o seguinte, né? Quando ele fazia os milagres dele, ó, tudo que eu faço, vocês também podem fazer, porque vocês também são deuses. Aí, se a gente junta uma coisa com a outra, o que a gente percebe? Assim, olha, através da palavra, a gente consegue acessar o que existe de divino no outro, o que existe de divino na pessoa que a gente está conversando. E todos nós temos um pouquinho de Deus, uma característica divina dentro da gente. O nosso trabalho aqui é fazer isso desabrochar, despertar, isso brilhar, né? E quando a gente conversa, se a gente souber usar esse recurso direito, a gente consegue tocar essa parte divina que existe no outro. É por isso que às vezes a gente conversa com alguém e está tão contente, a coisa flui tão bem, que a gente se sente mais leve. O que é isso? É o meu Deus interior tocando o Deus interior da outra pessoa, né? E isso é uma coisa assim que a gente às vezes não se dá conta, né? Assim, a força que a gente tem na hora de poder conversar. Quando aquela conversa é uma conversa despida de máscaras. Quando a gente realmente conversa para que ele tentar entender o outro, para tentar entender aquilo que vai no coração da outra pessoa. Como é que a gente faz isso? Através do diálogo, conversando. Né? E aí, assim, o que acontece? Né? Assim, o diálogo ele é uma ferramenta para a gente entender o outro, para a gente aprender a resolver conflitos, mas também é um processo, uma ferramenta para a gente ter autoconhecimento. E como isso? Você vê, Jesus falou, olha, e sai da boca, procede do coração. Né? Então, se a gente quiser saber quem a gente é só a gente, o que vai dentro do coração da gente, é só a gente começar a prestar atenção naquilo que a gente fala. O que a gente tem vontade de conversar? Porque quem fala muita coisa vazia é uma pessoa que está com o coração, está com o mundo interior muito bagunçado, muito vazio, perdido, né? A pessoa, quando ela fala sobre conflito, fala sobre doença,
né? Fica falando sobre problema, normalmente está com um mundo interno problemático. Agora, aquele que usa a palavra de uma maneira positiva, esse já começou o seu processo de reconstrução. Você sabe que assim, olha, quando a gente vem aqui para o centro, né, todo mundo que está aqui está num processo de, assim, normalmente a gente vem porque está precisando de ajuda, né? Está com alguma dificuldade, está passando por algum tipo de problema. Depois que a gente começa a melhorar, a gente se dá conta, assim, que, na verdade, o que a gente tem que fazer é um processo de transformação. A gente precisa aprender a identificar os nossos defeitos. Então, assim, olha, a gente precisa saber para onde a gente quer ir, né? Então, assim, se eu perguntasse assim, se eu estiver perdido, né? Eu chegar no centro, né? Falar, Fernando, eu tô aqui, eu vim aqui, tô precisando vir para o centro, não tô achando o caminho. Qual a primeira pergunta que você vai falar? Você tá. Onde que eu tô? Tá? É importante a gente saber onde que a gente está. Onde a gente quer ir, a gente já sabe. Quem deu esse parâmetro para a gente? Jesus. Tá lá. Ele falou, ó, aprende comigo, que sou brando e pacífico de coração, que sou manso. Né? Quem quiser chegar ao reino dos céus, pega a sua cruz e me segue. Né? Então, ele deu o parâmetro. O nosso parâmetro moral é Jesus. Tá? Agora, a gente sabe onde a gente tem que chegar. É importante a gente saber onde a gente está. Tá? E esse processo é um processo difícil. Porque, assim, o processo de autoconhecimento ele é muito difícil. Porque, assim, ele é individual. Não adianta alguém apontar para a gente e falar assim, olha, você é desse jeito, né? Normalmente, quando a gente escuta isso, a gente fica meio chateado, né? Discussão de marido e mulher é assim, né? Porque você faz isso, você é assim. Normalmente a gente não gosta, né? Agora, por quê? Porque a gente olhar para dentro é uma coisa complicada. E quando alguém aponta para a gente os nossos defeitos, nem sempre a gente recebe bem. Então, é importante que a gente, então, faça esse caminho, né? A gente aprenda a olhar para dentro da gente. E, nesse sentido, Jesus falou, olha, preste atenção naquilo que você fala, né? Porque o que você fala diz muito sobre quem você é. Sobre quem você é. E aí, né, em outra passagem que ele falava sobre isso, né? Ó, ele fala assim, ó, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, quer dizer, ou você diz que a árvore é boa, porque o seu fruto é bom, ou você diz que a árvore é má porque o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele começa essa frase, ele estava discutindo com os sacerdotes judeus que diziam se ele falava em nome de Deus, né? Ele falava assim, ó, raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Olha lá, de novo. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Mais uma vez, ele toca no sentido da palavra. Assim, ó, o quanto a palavra é uma coisa importante para a gente se conhecer. Né? Ele diz, ó, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Tem um ditado popular que diz o seguinte, né? Olha, o que Pedro fala de Paulo diz mais de Pedro do que de Paulo. Vocês já ouviram isso daí? Né? Então, assim, ó, isso daqui é uma coisa interessante. Assim, ó, quando alguém vem me falar de uma outra pessoa, o jeito que se alguém se refere a outra pessoa diz muito mais do caráter dele do que da pessoa que você está falando, do que ele está falando. Né? Então, o jeito que a gente fala permite a gente conhecer muito mais da gente do que da pessoa que está sendo falada. Né? Aí, tem uma situação aqui que eu acho interessante a gente falar isso aqui, ó. Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Ó, de novo, na mesma frase, mais informação. Então, o que ele fala? Olha, a impressão que dá aqui, ele diz o seguinte, ó, que vai contaminar a outra pessoa. Então, o que você fala contamina a outra pessoa. Por quê, né? Então, a gente pega a nossa ideia
coloca ela numa palavra, coloca o nosso sentimento na palavra e lança ela no ar, né? Aí, aquele som, ele vai tocar o ouvido da outra pessoa. A pessoa vai decodificar aquilo e vai ficar contaminado. Então, o cérebro vai registrar a ideia, né? E a alma vai registrar o sentimento. Então, dá a impressão que a gente vai estar contaminando a outra pessoa, né? Mas, na verdade, qual é o ouvido que está mais perto da nossa boca? É o nosso, né? E o que eu quero dizer isso, né? Você vê que assim, ó, a gente consegue, de acordo com o que a gente fala, alimentar o tipo de sentimento que a gente tem no coração. Então, se a gente ficar falando o tempo todo de coisa ruim, a gente vai começar a se sentir mal. Então, assim, é por isso que a gente fala que a pessoa que fica falando de desgraça, o tempo todo ela carrega com ela uma aura negra, né? Mas aquilo vai com ela. Por quê? Porque aquilo contamina, não é só as pessoas que estão em volta, mas contamina primeiro a ela mesma, tá? E aí, você vê, religião, acho que essa espiritualidade, ela tem uma coisa que é interessante, né? O cristianismo, né, o espiritismo, toda religião, ela pede para a gente transformação. Ela pede que a gente se modifique. Mas, às vezes, a gente usa isso como uma bengala, do jeito errado. A gente usa aquilo que é para ser uma coisa boa de um jeito ruim. Então, a pessoa que fala assim, ó, como eu sou espírita, eu já entendi que a gente nasce e aprende várias vezes, então o que eu não faço? Eu não vou fazer nada agora, porque eu sei que eu vou poder fazer depois. Então, isso é bobagem. A gente vai estar, na verdade, assim, o tempo é um recurso muito valioso. Acho que a pessoa que não é cristã de verdade, ela entende isso. Porque, assim, ó, o mentor do Chico, ele fala uma coisa super importante, né? Acho que é super bonito. Ele fala assim, olha, quanto tempo, às vezes, é necessário para você poder recriar um instante? É por isso que Jesus falava assim, olha, reconcilia o mais rápido possível com o teu inimigo, enquanto ele ainda está no teu caminho. Ó, não perca as oportunidades. Então, quando a gente fala, quando a gente vê Jesus falando da questão da palavra, né? Tem uma hora que ele fala o seguinte, ó, mas eu vos digo, de novo ele falando do diálogo, da palavra, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Quem olha isso a primeira vez, a primeiro momento, fala assim, poxa vida, né? Então, quando eu morrer, eu vou sofrer as consequências daquilo que eu falei. Bobagem. Mentira. É de imediato que a gente vê isso. O dia do juízo, vou contar uma surpresa para vocês, né? Ó, é todo dia. Tá, assim, ó, é todo dia que a gente está sofrendo as consequências de quem a gente é, daquilo que a gente faz. Você sabe aquela música que fala assim, todo mundo sabe a dor, né? E a delícia... Hã? Dor e a delícia de ser. De ser o que é? Pois é. A gente ser... O que é? O que significa? Que ó, o dia do juízo é todo dia. A gente sofre a consequência disso todo dia. Tá? Então, quando Jesus fala, olha, a palavra, né, o que sai não é? Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem, né? O que ele está querendo dizer é o seguinte aqui, ó, que a gente vai receber isso de imediato. E aí ele fala assim, ó, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. A gente já está sendo contaminado por aquilo que está falando. Tá? Então, assim, eu acho que assim, a gente precisa começar a prestar mais atenção como a gente fala, né? Como a gente usa. Deixa eu aproveitar. A gente nunca gosta de elogiar quem dá palestra, porque a gente sabe que a Não, vaidade. vem aqui, senão a gente Né? não tá. A vaidade é um problema, mas muito interessante. E eu queria falar uma coisa que me ocorreu. Né? Então fica aqui. O, Vem, Não, vem tá cá, vem cá. gravando. o, Vem cá, pera. Ô, Gabriel, ajuda a trazer ele para cá. Assim. o que eu falo para mim mesmo em silêncio. Que diálogo é esse? Que conversa eu tenho comigo mesmo? Isso fica para você continuar depois da próxima palestra.
uma pergunta para eu analisar. Sensacional, sensacional. Exatamente isso. Porque, assim, é isso que muito, essa pergunta que ele é o Nicolau, né? Assim, ó, que falou sobre oração, deu a palestra sobre oração. Aliás, Nicolau, eu quero dizer assim que numa próxima palestra eu gostaria muito também de abordar, fazer a minha leitura da oração. Eu acho que assim é uma coisa que eu tenho vontade de falar também. Então, eu espero voltar aqui para falar sobre oração da próxima terça, é uma terça-feira de estudos, então tem palestra. Tá? E exatamente o que ele falou é um exercício de autoconhecimento, tá? Um exercício de autoconhecimento. Aí eu queria só assim, lembrar, eu vou citar uma situação que aconteceu comigo conversando com um colega de vocês, médico, né? Foi super interessante, eu acho que diz respeito, encaixa nisso que a gente está falando agora, né? Então, assim, ó, quando a gente for usar, então, da palavra, é importante que a gente entenda o poder que a gente tem nas mãos, para poder usar isso com sabedoria. Então, diz assim, a gente diz que uma pessoa inteligente, a vida assim, ela é muito curta para a gente cometer todos os erros possíveis. Então, uma pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros, mas uma pessoa que é sábia de verdade, ela aprende com o erro dos outros, né? E assim, para a gente poder aprender com, erro, com os próprios erros, a gente precisa aprender a analisar a nossa conduta, que é difícil. Tá? Agora, quando a gente vai usar o erro do outro para poder aprender, a gente precisa sim, ser extremamente cuidadoso na hora de fazer isso. Porque senão a gente pode faltar com a caridade com a pessoa que a gente está analisando e a gente pode também cair num erro que, sim, que é muito prejudicial. A gente fica falando sobre defeitos, sobre atitude errada, e aquilo vai se avolumando, avolumando, a gente perde tempo conversando sobre o problema e a gente acaba contaminando o ambiente, porque o foco é assim, a gente tem que analisar o problema o suficientemente, o mínimo necessário para conseguir propor uma solução. O mínimo necessário para a gente conseguir propor uma solução. O mínimo necessário para a gente entender o que causou aquilo e evitar que aquilo se repita. E não conversando exaustivamente sobre tragédia. Porque assim, ó, entre a gente comentar um problema, uma falta, um erro alheio, né, e fazer uma fofoca, a linha é muito tênue. É um passinho. Tá? Entre observar um erro, tá? Uma tragédia, né, e a gente se perder no catastrofismo, a distância ela é pequena. Né? Então, você vê, ó, Jesus, quando ele ia analisar os defeitos, ele ia conversar com as pessoas que ele orientava, o foco dele era sempre a pessoa, não era o pecado. Né? Ele condenava o pecado, mas ele acolhia a pessoa. Então é importante a gente ter esse discernimento na hora de usar a palavra. Né? Esse é o sinônimo de amar ao próximo. Sim, sim, sim. Ó, Da fraqueza. o foco, sempre digo assim, que o foco, né, ele tem que estar na solução, não no problema. O foco ele tem que ser no espírito, né, e não no pecado. O foco, quando a gente vai, assim, quando a gente vai tratar uma doença, o foco, onde é que está? É no paciente, né? E eu ouvi uma história super legal. Uma vez eu estava conversando com um infectologista do hospital e, assim, conversando sobre um paciente e tal. E, assim, a gente tinha várias situações em comum lá e ele acabou vendo imagens dos pacientes que a gente estava, que eu tinha tratado. E ele falou, nossa, e assim, no trator de face vai um monte de parafuso, plaquinha, então fica uma radiografia que ela é bem característica, assim, ela chama atenção, porque ela foge do que seria uma radiografia normal, né? E aí ele falou o seguinte, ele falou assim, nossa, gente, coisa, né? Trabalho, eu falei, esse caso aqui é uma fratura bonita, aí ele falou assim, olha, gente, se desculpa, eu vou interromper o que você está falando um pouquinho, porque assim, ó, o que é bonito aí não é a fratura. O que é bonito é o tratamento. A fratura não é bonita. Bonito foi o tratamento. E aquilo me chamou a atenção de um jeito, porque ele disse o seguinte, ele falou assim, olha,
Eu vou te contar uma história que quando eu era estudante da faculdade, e esse cara já é um senhor, tá? Você vê, ó, eu já tô com 50 anos quase, né? Então, para eu chamar ele de senhor, ele já tá bem velhinho mesmo, né? E ele falava o seguinte, assim, ele falou assim, olha, quando eu era aluno ainda, um professor meu contou uma história e isso marcou minha vida, né? E da mesma maneira essa história está me marcando, me marcou também, e eu estou passando ela para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando agora, tá? Ele falou assim, ó, que tinha um paciente que tinha que procurar esse professor, né? E ele trazia o seguinte relato, ele falou assim, ele tinha uma doença rara, né? Ele falou assim, olha, o doutor, todo lugar que eu passo, todo lugar que eu vou, os médicos eles ficam apaixonados pelo meu problema. Eles tiram foto, eles escrevem artigo, eles dão conferência, eles dão aula sobre o meu problema. Eles são apaixonados por ele, eles ficam encantados. Mas por mim, ninguém se importa. Comigo ninguém se importa. Então você vê que engraçado, né? Sobre quem que a gente está falando, né? A gente está falando sobre o problema. E a gente às vezes esquece da pessoa. Tá? Então, você vê, a gente até na hora de usar a palavra, a gente tem que usar isso, saber usar com sabedoria, saber usar com parcimônia. Tá? A gente precisa tomar cuidado na hora que a gente for conversar e não ficar replicando essas notícias de tragédia, de assassinato, de roubo, de assalto, que a gente vê na televisão. Porque isso contamina o nosso espírito. Contamina. Então, assim, que a gente saiba, né, usar a palavra com sabedoria, que ela seja um recurso para a gente conseguir nosso autoconhecimento, para a gente conseguir conversar com Deus, para a gente conseguir acessar o divino que existe no coração de cada um das pessoas que convivem com a gente. Gente, muito obrigado por estar aqui me ouvindo e, assim, que Deus abençoe todos nós. Foi muito, muito bacana, mais uma vez. Fala do sobrinho agora. Então, meu bom Deus, a gente agradece muito a oportunidade de hoje, ter podido mais uma vez aqui, reunido em família, nessa Assembleia Fraterna, poder conversar sobre o Evangelho do nosso irmão maior, Jesus. A gente pede que ilumine o coração de cada um de nós, que essas palavras elas consigam entrar no nosso coração, consigam modificar o nosso jeito de agir, modificar o nosso jeito de pensar, que a gente consiga purificar os nossos sentimentos e levar essa luz, esse auxílio, esse amor, esse carinho desse momento para fora daqui, no nosso dia a dia, nos lugares que a gente convive, trabalha, nos lugares que a gente habita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Grande abraço a todos os participantes de hoje. Uma boa noite. Até a próxima terça-feira, tá bom? Então, que todos fiquem bem, tenham uma semana de paz. Obrigada.